Saludamos também aqueles que estão aqui nos assistindo através do Instagram, do YouTube. A paz do Senhor, fique conosco. Deus tem uma palavra maravilhosa para a tua vida. Não porque eu estou pregando, porque a palavra do Senhor já é, por si, maravilhosa. E amém? E o tema desta noite é lindo e maravilhoso. Família, um instrumento nas mãos de Deus. A sua família, meu amado, creia, vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando você compreender a altura, a largura, o comprimento, sobretudo a profundidade do amor de Deus para com a tua vida, com a vida da tua família e a tua casa, você vai compreender que aquilo que o Senhor tem para a tua vida se cumprirá. Amém? Deus de poder e glória. Abre sua Bíblia. O Evangelho de Jesus segundo Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 1. Nós vamos gravitar aí no capítulo 1, amém? Vamos ler do versículo 5 ao versículo 7, que vai ser o nosso texto introdutório. Meu Deus, eu amo esta família. Eu amo essa família, Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, obrigado, Giro. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Tu é o Deus dos impossíveis, Senhor. Amém. Tu é aquele, Pai amado, que traz existência aquilo que não existe, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nesse momento já cremos que o Senhor, Pai amado, através do Teu Santo Espírito, já está na casa, Pai. Amém. Por isso, como o corpo Teu, Senhor Deus, nós dependemos, Pai amado, e confessamos total dependência do nosso, Pai amado, Pai amado, no nosso momento, no nosso espírito, diante da Tua presença, Pai. Senhor Deus, dependemos de Ti para conhecer, agir, falar em Teu nome, Senhor. Nos ensina por graça e bondade, Senhor Deus. Pai amado, a história dessa família, Pai, de Zacarias e Isabel, Senhor. Nos ensina, Pai amado, como o médico amado Lucas, Senhor, registrou, Senhor Deus, esse capítulo 1, que é apelidado de o capítulo da introdução, Senhor, para que possamos compreender, através, Senhor Deus, desta família, Senhor, aquilo a qual Tu tem com a nossa família, Senhor. Fala conosco com graça e bondade, Senhor. Nos ensina cada detalhe, Senhor Deus, desta família, Pai, porque necessitamos aprender da Tua palavra para sermos úteis à nossa família, Pai. Porque sabemos que a maioria dos cultos, Senhor, tem sempre, Pai amado, um ou outro está sozinho nesta peleja, Pai. Senhor Deus, sozinho nessa peleja, Senhor Deus, presencialmente, mas sozinho espiritualmente nunca está, porque o Senhor nos acompanha, Tu é aquele que nos assiste, Tu é aquele que nos adestra, Tu é aquele que nos informa, que não esqueceu das nossas orações. Muito obrigado por tudo aquilo que Tu tem feito, faz e fará. Já desligamos, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, toda a retaliação do mundo espiritual das trevas, Pai, para que tenhamos liberdade de falar da Tua palavra até o final. Fala conosco, por graça e bondade, isso que nós oramos crendo pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Quando nós estamos falando aqui nessa parte introdutória, esse capítulo 1, ele é bacana, é lindo e maravilhoso. Ele é apelidado de a introdução. Porque através do capítulo 1, Lucas, o médico amado, ele começa a introduzir a característica da manifestação da glória de Deus através de duas famílias. Primeira família de Zacarias e Isabel, e também da família que seria formada entre José e Maria, onde Maria assim, seria um instrumento para a entrada de Jesus na humanidade, por meio do seu ventre. Mas só que Deus, ele é maravilhoso, que ele sempre prepara o caminho. Deus, ele sempre prepara o caminho para que venhamos receber na nossa vida aquilo que ele tem de melhor. Amém. Quando nós olhamos aqui no texto maravilhoso, mais uma vez, dos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel, e ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E é bacana quando Lucas começa a trazer esse registro de Zacarias logo no início, Zacarias e Isabel, é como se ele estivesse trazendo agora o Antigo Testamento para o Novo Testamento. É como se ele fizesse agora uma ponte
E é bacana que Lucas ele tem por característica ter trazido o livro mais extenso no Novo Testamento. Porque quando você olha Lucas, pensa que Lucas acabou de Lucas. Não, Lucas é o primeiro capítulo no total. O segundo capítulo vai vir em Atos dos Apóstolos. Perfeito? Lucas é só o começo dessa caminhada. Nós vemos toda a continuidade da caminhada da igreja em Atos dos Apóstolos, a partir da descida do Espírito Santo, naquelas vidas não em famílias, que é a qual aquelas vidas representavam ali naquele dia. Que coisa linda, hein? Na nossa introdução aqui, ó, no versículo 1, olha esse chamado prefácio, que é uma apresentação. Perfeito? Lucas, ele era tremendo. Além de ser um médico amado pelos discípulos, ele também era um teólogo inspirado, era um historiador atento aos detalhes. Olha que coisa linda. Visto que muito houve quem empreendesse uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. E bacana que esse realizado tem sentido de preencher uma lacuna, de preencher um espaço, de preencher aquilo que faltava. Por isso que os 4 evangelhos escritos por cada um que foi separado para escrever, Mateus, Lucas, Marcos e João, os evangelhos são dentro de uma grande engrenagem, cujo motor é Cristo. Nós começamos a ver que a transmissão da força que Cristo deu como motor gerou nessa engrenagem as informações, para que em tempos em tempos viéssemos compreender aquilo que era necessário ter sido dito. Por isso, os detalhes de Lucas, porque ele escreveu para os gregos. Grego era tido como aqueles que tinham todo o conhecimento por causa das filosofias. Eles só tinham os relatos orais, agora eles queriam os relatos escritos. E agora Lucas, de uma forma ordenada, ele começou a verificar e registrar todo esse ponto. Que coisa linda, olha o versículo 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram dele testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele está falando dos discípulos, aqueles que olhavam, contemplavam, testavam e tocavam o Senhor. Diz lá na epístola de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 4, diz que os discípulos olhavam, vinham, contemplavam, tocavam o verbo da vida. Então, além de ser testemunhas oculares, aqueles que tiveram com o mestre. E as outras testemunhas que Lucas, pela tradição, ele relatou, eram aquelas mulheres que assistiam Jesus. Imagina ele conversar com a mãe de Jesus sobre a concepção. Meu Deus do céu, relatando todas as informações, porque ele gostava de saber todos os detalhes. Meu amado, a tua vida é um detalhe de Deus. Procure saber e compreender qual é o começo da tua história com o Senhor, para que você venha compreender a tua porção. Quarta-feira, eu estava aqui na oportunidade, eu falei de algo que a minha filha perguntou de manhã, né? Ana Luísa, as perguntas de Ana Luísa. Ela estava ali estudando porque ia ter uma prova de história. Ela falou: pai, por que eu tenho que estudar história se eu tenho que deixar meu passado para trás? Olha. E ela tem 11 anos, filho. Por que eu tenho que estudar história se eu tenho que deixar meu passado para trás? Falei: filha, olha só, você tem uma história. Lembra ver para o papai e mamãe? Nós tivemos um começo de uma história. Você é a continuidade da nossa história. A história é um ponto de referência que nós temos para compreender onde nós estamos. Com a história você situa. Você é uma história do Senhor, porque Deus está escrevendo em você uma nova história. Ela ficou ali satisfeita. Por isso que esse relato é bacana, porque ele começa a ver, através das situações e das testemunhas oculares, aquilo que Jesus era. Ó, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo, desde a sua origem, olha aí, ó, o começo da história, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E bacana que esse Teófilo pode ser uma pessoa ou um codinome. Perfeito? Como pessoa, diz que ele podia ser uma pessoa preeminente, uma pessoa bem situada, que estava sendo, não é isso, evangelizada, através de relatos de Lucas. E outra linha de pensamento, que Teófilo é um codinome, porque Teófilo quer dizer o amigo de Deus. Todos aqueles que eram amigos de Deus estavam recebendo a informação de compreender como Jesus foi, como Jesus é e como ele está.
na história de cada uma das pessoas. Amém, Porque ele Jesus. começa aqui a relatar. Tem algum Teófilo aí? Algum amigo de Deus? Amém. 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 Esse é um codinome, porque teve uma época em que você não podia falar que era cristão, tu tinha que deixar umas marcas para saber que aquela casa tinha um cristão. Às vezes, quais marcas que ele usava? Haviam gravuras de Daniel nas cobras dos leões ou o famoso peixe, né? Lembra do peixe, peixinho? Por que eles usavam a marquinha do peixe? Ó, estou fazendo peixe certinho, ó. Ó o peixe, ó o peixe. Porque se você... ó o peixe, né? O peixe está esquisito? Ah, sardinha. Pronto. Melhorou, né? Melhorou. Por que o peixe? Porque a palavra peixe, ictus, ela na verdade é um acrônimo de Jesus Cristos Nazarenos. É como se fosse usando as primeiras letras de Jesus Cristo para formar a palavra peixe. Então era um símbolo em que as pessoas sabiam. Se tinha aquele peixinho, havia ali um cristão. Agora imagine você chegar nesse momento, ele agora começa a trazer a vida de Zacarias e Isabel. Por que Zacarias e Isabel? Nós notamos no texto que Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis na presença do Senhor. Ele era um sacerdote do turno de Abiás, porque Davi, quando organizou os turnos, a adoração do Senhor, ele organizou em 24 turmas, onde o turno de Abiás era a 8ª turma desse turno. Mas naquela época, minha irmã, só para você compreender, sabe quantos sacerdotes tinham para revezar nesse turno naquela época? Alguém quer chutar? Alguém? Primeiro chute santo da noite. Havia entre 18 e 20 mil sacerdotes. Então, para você adorar o Senhor, tinha momentos que você não conseguia nem entrar no turno, toda a sua vida. Por isso que eles tiravam sorte, para que você pudesse oficiar na presença do Senhor. Hoje nós sabemos que não foi sorte, foi Deus, porque Ele preparou esse ambiente. Então, possivelmente, quando Zacarias entrou neste momento no templo para oficiar na presença do Senhor, foi a única vez da sua vida. Porque Zacarias e Isabel, eles tipificam Abraão e Sara. Porque lembra que Abraão e Sara ainda não tinham filhos, mas prefiguramente eles teriam o Isaac. Meu amado, todo casal que não tem filhos, quando ainda não foi aberto ali, amado, ele tem o seu primeiro filho da esperança, sabe qual é? O chamado Isaac. Isaac, sabe o que é? Porque um sentimento que tem entre o casal, aquele amor, é um Isaac, é o primeiro filho que nasce daquele relacionamento. É um filho que vai trazer alegria. O amor entre casal tem que trazer alegria, tem que trazer uma nova esperança. E aqui eles tipificam. Por isso que quando ele traz, nesse momento, é como se Lucas estivesse trazendo o Antigo Testamento, o passado de uma promessa ao presente de uma história, para que venhamos compreender aquilo que ele é na presença do Senhor. Meu Deus, meu Deus. Amém, meu Deus. Por isso que quando ele fala que eu amo Zacarias e Isabel, por quê? Pastor Lulino, no meu coração você gosta muito de Zacarias e Isabel. Você vê qual o tema de hoje? Família, um instrumento nas mãos de Deus. Repete, por favor. Família, um instrumento nas mãos de Deus. Por isso que eu gosto da família de Zacarias e Isabel. Por que eu gosto da família de Isabel? Por quê? Porque já os nomes dos dois, desse casal, já é sugestivo. Imagine um homem que tem o nome de Zacarias, que quer dizer, Deus lembrou da minha promessa. Imagine uma esposa que tem o nome de Isabel, Deus é fiel. Você começa a compreender que Deus não ia esquecer deles, porque a fidelidade do Senhor não tem fim. Amém, meu Deus. Por isso que eu amo, toda vez que eu falo sobre família, esse texto e essa palavra, eu trouxe há muitos anos atrás, lá no que é chamado ali no Exército do Leste, né? Comando do Leste. Isso, foi uma festividade que teve, fui convidado para falar sobre família, eu trouxe essa pregação muito tempo atrás, mas agora acendeu a chama de novo, porque há um momento de a gente voltar a falar com famílias também. Porque hoje nós temos visto que muitas famílias têm ficado ainda fracas. Estão querendo desistir, porque as lutas estão grandes. Mas só que essa palavra nos lembra que Deus não esquece das suas promessas. Amém. Não é isso como foi lavado, né? Um lugar especial do encontro. E a Glaucia não sabia, eu amo esse louvor.
Ainda mais quando ela falar, né, sobre meu papai, não é isso? Imagina você ali esperando alguma coisa, quem vai atender é o seu papai. Não é um qualquer. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é para mim e para a tua vida, ele é o nosso papai. Por isso que Jesus, na oração dominical, ele começa a introduzir uma coisa linda e maravilhosa. Algo lindo e maravilhoso. E começa a falar de quê? Sobre o próprio Deus Pai, no sentido da paternidade, trazendo para a gente uma proximidade linda e maravilhosa nesse sentido. E no versículo 7, uma lembrança. Ele não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles em avançado em dias. Eles tinham alguns historiadores dizem que eles podiam ter cerca de 60 anos, esse casal. Então eles estavam guardando a sua promessa nesse sentido, mas ainda não tinha sido concluído. Mas Deus é aquele que tem os seus mistérios, o seu tempo para concluir na nossa vida, na minha e na tua casa, na minha e na tua família, todas as promessas que Ele te prometeu. Por isso que o primeiro ponto desta noite, vamos aqui no versículo 8, tem o subtítulo aí, as predições referentes a João Batista. O primeiro ponto desta noite é sobre Zacarias. E é bacana, eu volto a lembrar que eu amo esse nome de Zacarias, porque Zacarias quer dizer, Deus lembrou da minha promessa. Olha que forte. Onde se encontra isso? Nos textos maravilhosos. No versículo 8, olha que coisa linda. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno. Na ordem do seu turno. Coube-lhe por sorte. Aí, ó. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Agora imagine, pastor João do meu coração, agora imagine, é a primeira vez que possivelmente Zacarias está entrando no templo para acender o incenso ao Senhor. Cerca de 60 anos de idade. Primeiro momento que entra para oficiar na presença do Senhor, segundo o seu turno, segundo a sua oportunidade que ele teve de estar na casa do Senhor. E ele estava de qualquer maneira? Não, porque ele estava aguardando a oficiar. Ontem eu estava conversando com a pastora Fernanda no meu coração, e ontem eu estava abrindo o coração para a pastora, né, pós-consagração, né? Porque essa palavra mexeu muito comigo. O Zacarias me ensinou muitas coisas no tempo oportuno, para a gente venha compreender que a nossa vida não faz parte somente de quê? De uma escala. É lindo e maravilhoso, e é uma honra e uma alegria para a minha vida estar aqui nesse púlpito nesta noite. Amém, meu Deus. E eu falei com a pastora, não foi isso? Eu estou ali, ó. Tive uma dobradinha quarta e hoje. Então, se eu tiver uma dobradinha que eu tive quarta e hoje, num mês que tem 30 dias, teoricamente, então, eu estou sendo útil para a casa do Senhor durante 2 dias. E os meus 28 dias depois, ou antes, o que eu tenho feito com isso? Agora a minha história tem que mudar de tal forma. Eu estava falando com ela, que nós recebemos uma notícia de uma mãe, né? Que pediu oração porque a filha dela desistiu da presença do Senhor, o famoso dar um tempo da presença do Senhor. E aquilo mexeu muito comigo, mexeu comigo. De tal forma que eu fui atender Volta Redonda, subi uma terra que eu não gosto. Até o pastor João sabe disso, que eu não gosto da Serra das Arábias. É uma serra chatinha, mas eu fui chorando no carro. Do início da serra até chegar lá em Volta Redonda. Porque eu estava pedindo ao Senhor para que eu não fosse um crente medíocre. Para que eu não fosse só um crente de oportunidades. Mas que eu fosse um crente que tivesse a minha vida e a vida da minha família, a vida daquele me cerca, uma mensagem tal, onde vidas não iam desistir de estar na presença do Senhor. Amém, meu Deus. Não é isso? Esse é o papel da tua família como instrumento na mão de Deus. Amém. Eu tenho que testemunhar de tal forma que quando chegar o momento de ter e oficiar na presença do Senhor, coisas sobrenaturais venham a acontecer. Porque você vai estar naquele momento onde você foi preparado para estar, para trazer não só aquilo que você recebeu, mas levar uma mensagem para aqueles que você vai encontrar depois da oportunidade. Eu não quero mais chorar por pessoas que desistam da presença do Senhor.
Eu não quero que a sua família desista. Eu não quero que a sua família pare. Eu não quero, em nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos estar naquele grande dia, né? E a pessoa, eu conheço aquele homem transformado, aquela mulher transformada. Imagina. Quando você escutar lá no céu, aquele, eu falei, será que é o pastor? Será que é o pastor Luiz? E melhor de tudo, com a sua família? Meu Deus! Isso que nós queremos. Está entendendo? Porque Zacarias fala muito ao meu coração. Olha no versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Olha o 10. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Então, possivelmente, havia 2 turnos, 9 e as 3 horas da tarde. E possivelmente seria as 3 horas da tarde. Porque lembra que o altar do incenso acendia com a brasa do altar do sacrifício, que estava do lado exterior do templo. Então não houve sacrifício. A brasa daquele altar do sacrifício agora acende o altar do incenso. Jesus já fez o sacrifício. Aleluia. A brasa do altar já está na minha e na tua vida. Glória a Deus. Para que você venha a oficiar na presença do Senhor. E é bacana que o povo que ficava orando, ele aguardava quem? O sacerdote sair para receber a bênção única. Para que recebesse aquilo que ele recebeu, agora ia ser distribuído às vidas que estavam aguardando do lado de fora. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Meu amado, imagina, você nunca entrou para oficiar. Meu Deus do céu, na hora que você entra, se molha no meu coração, meu amado, à direita do altar do incenso, um anjo. Meu amado, diz que é isso? Nunca aconteceu? Não sei nem quem é. E porque às vezes tem experiência do Senhor que você tem buscado tantas coisas. Mas às vezes por falta da busca, da intimidade, você não compreende qual é o momento que você está. E você pode perder a oportunidade de grande experiência do Senhor. Teve uma vez que, numa vigília, muitos anos atrás, eu me lembro que eu estava ali buscando o Senhor, os dons espirituais, e daqui a pouco, eu me lembro que o Senhor tomou a minha mente, daqui a pouco o ambiente mudou, o céu abriu assim, eu vi um trono, como se fosse uma poltrona vermelha, me lembro como isso. O céu estava aberto, eu não vi quem estava sentado, mas sabia que tinha alguém sentado. E ali eu estava sendo tomado em línguas, eu fiquei com medo, voltei. Porque ainda estava caminhando nas intimidades do Pai. Hoje, meu irmão, me leva, Senhor, me leva, me sacode, aquela coisa toda. Mas por quê? Porque a falta da intimidade para compreender aquilo que está acontecendo. Agora, quem se apresenta diante dele? Gabriel, o mensageiro de Deus. Meu Deus, e olha o que ele fala. 12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi... Há um mistério, hein? Aí, irmão Murilo, se ele não tivesse, hoje eu não vou. Hoje eu não quero ir, não. Sei lá. Acho que eu vou pro Rock in Rio. Sei não. Vou evangelizar lá no Rock in Rio. Pedi o pastor João escolher. Aí eu não vou. Amado. Mas, hein? Vou até beber uma água. Parafraseando a pastora Fernanda. Essa merece ouro. Água de mulher. Mano, meu Deus. Até dar uma geral aqui? Demora. Por quê? É oportunidade. Sua oração foi ouvida. E que oração é essa? Eles faziam todo esse tempo, porque o texto que nós vimos no versículo 7 diz que eles eram irrepreensíveis, mas havia uma lacuna, não havia um filho. Agora, por sorte, quem sabe o que é? Deus levou ele naquele momento a oficiar na presença do Senhor. O anjo vem e fala, olha, chegou o teu momento. Aquilo que você, aquilo que você aguardava vai acontecer. Meu Deus. E ele fala aqui, oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará o nome de João. Dará o nome de João.
E todo mundo sabe o que quer dizer João? Hã? João, tanto é que até, e isso é bacana, porque todo mundo fala que o nome teria que ser João, vírgula, Batista. Perfeito? Porque esse João é o Batista, aquele que batizava. Mas é bacana que o segredo está no significado no nome dele. Por isso que Jesus, Lucas 7, 28, diz que nascido de mulher não teve como ele. Porque os outros profetas do Antigo Testamento, até Jeremias, que recebeu o recado que desde o ventre da tua mãe, não é? Eu te separei, mas só que Jeremias já tinha um nome. Agora esse nome foi dado por Deus. Por isso que nascido de mulher, o próprio Jesus falou, não teve como isso. Porque Deus ia preparar, através da vida de João, o caminho. Amém. Ia preparar o caminho. Quer ver algo de interessante? É o único texto que nós vamos no Antigo Testamento. Estava até marcadinho aqui, a Patrícia puxou a marcação, mas já tinha marcado já aqui. Fez isso. Isaías 40. Para você ver a importância. Por que nascido de mulher? E hoje eu compreendi algo que eu não sabia. Café com Deus é muito bom, né? Café com Deus é maravilhoso, porque você começa a compreender e entender aquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas, através da promessa que o Senhor tem até com os nossos filhos. Olha aí, que coisa linda. Versículo 3, de Isaías 40, aí ó. Tem uma característica que seria João o Batista, como bem frisou ali a nossa advogada Simone. Olha que forte, voz do que, isso Isaías profetizando, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, veredas a nosso Deus, no ermo, no deserto, os caminhos para o nosso Deus. Qual era o papel de João Batista? A gente vai ver que ele precederia, ele ia preceder a Jesus de Nazaré. E olha que detalhe forte, que eu amo esse detalhe. Todo o vale será aterrado e nivelado, e todos os montes e outeiros, todos os vales serão aterrados e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é isso, pastor? Não entendi. Meu amado, o meu entendimento, às vezes nós temos o nosso entendimento pessoal, não é isso? Então nós nos tornamos montes e no nosso entendimento. Eu tenho um entendimento, Patrícia tem um outro entendimento. E nessa dificuldade de entendimento, nós temos entre o entendimento um vale, que nos separa. O que está falando? Que para ter todo esse entendimento, o que acontece? Os vales seriam nivelados, e os montes seriam, ali ó, os montes e os outeiros seriam nivelados, e os vales seriam aterrados, ia ter um caminho para que preparasse, porque havia uma tradição do Oriente, para que antes de o rei passar, ia tirar as dificuldades do caminho, ia tirar as pedras, as dificuldades para entender, para que o rei passasse, para que as vidas que tivessem ali no caminho, tivessem acesso ao rei. Não é isso? Quando você faz até falei isso na quarta-feira, não vou repetir, porque a repetição é pedagógica. E vocês não estavam aqui na quarta-feira. Quando você faz uma coisa que fica muito bem, você fez ela muito bem, você faz uma coisa chamada que ela ficou perfeita, porque esse sufixo per é algo além, superior, não é isso? E quando eu dou da melhor forma possível, a questão que eu acho que é do meu entendimento, situações em que me geram uma dificuldade de distanciamento, para esse doar ficar melhor, ele tem que perdoar, porque vai ser uma doação além daquilo que eu deveria doar, muito mais além. Por isso que eu devo perdoar. No manual de frases e efeitos do pastor Lula, menor distância entre dois pontos, perdão. Por isso que agora ele ia trazer a informação para aquelas vidas, para preparar o caminho para receber o Mestre. Por isso que Jesus falou que nascido de mulher não teria e não houve como João. Malaquias diz que haveria um profeta que viria no poder de Elias, que ia converter os pais para os filhos para os pais. Não teria falta de desentendimento nas famílias, porque cada um ia compreender o seu papel como família. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por isso que no 5 fala assim: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor
Isso. Agora, o porta-voz da boca do Senhor está ali, junto com Zacarias, avisando que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fecha esse parênteses de João, versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria. E muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberás vinho, nem bebida forte. Serás cheio do Espírito Santo. Quando há um voto que a pessoa não bebe vinho, nem os frutos das videiras, com o nome desse voto, é um voto de... Ontem nós tivemos aqui a nossa consagração. Você perdeu, você não veio, você perdeu. É bacana que você tem a palavra Nazir. Você tem Nazir, Naziriado e Nazireu. Nazir. O que é um Nazir? É o substantivo. É o ato de consagrar. O naziriado é o que aconteceu ontem, a consagração. O nazireu é aquele que está consagrado. Por isso, quando você olha, esse agora é um estado, e essa criança viveria, ela seria consagrada ao Senhor, desde o ventre da sua mãe. Deus deu um nome, e agora diz que ela seria separada, para fazer toda a diferença na presença do Senhor. Meu amado, quando você compreende qual o significado do teu nome e você foi separado para o Senhor, você vive uma vida de consagração. Não perca a próxima consagração que vai ter na Assembleia de Deus Alto Moriá, porque é um momento de você separar o Senhor. Lembra lá de Lucas 22, Lucas, o médico amado, registrou quando Jesus chegou no Getsemane. Ele chegou, com os 11, que um já tinha escorregado no coquinho, Judas Iscariote, chegou com os 11, ficou perto dele os 3, que era o círculo do apóstolo, que era João, Pedro e o quem? Que era o círculo dos apóstolos, mas chegou um momento que era Jesus sozinho, era ele e o Pai, e o famoso cálice, que ele pediu na oração, um ponto e vírgula antes: Senhor, afasta de mim esse cálice. Porque o Filho de Deus sabia qual era o formato do cálice da ira do seu Pai. Mas ponto e vírgula depois, ele diz que não faça a minha vontade, faça a vontade do Senhor. Quando nós nos consagramos ao Senhor, nós começamos a fazer a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Aí quando você está em tempo e espaço, na consagração, na posição para que o Senhor venha te usar, meu amado, Ele vai te usar com poder e grande glória. E aquilo que Ele prometeu vai chegar em tuas mãos, porque Ele ouviu as suas orações. Eu ouvi algo maravilhoso essa semana, não sei se foi num filme que eu vi ontem, ou em um registro. Foi um filme, um clássico. Eu estava vendo de novo o Lacrimogênio e a Cabana, falando assim, mas, sobre oração. E ele falando assim, mas eu sempre falei, não, mas vocês não sabem tudo? Sabemos tudo, mas gostamos de, ali a Trindade conversando com ele, nós gostamos de ouvir aquilo que você tem para falar conosco. E assim, mesmo que você pense que ele não está te ouvindo, fale. Mesmo que você pense que está sozinho, mas você não está, suplique, para que aquela oração que você pensa que ele não ouviu, ele já registrou nos altos céus. Meu Deus, meu Deus. E no tempo oportuno ele vai falar contigo, como chefe de família, o Zacarias, eu ouvi. E a partir disso, aquilo que você pediu, eu atenderei. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Olha aqui, para a gente fechando esse pacote. Olha que coisa linda, versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e poder dele, no espírito, no ânimo e no poder, nas possibilidades de um profeta. Imagine, meu amado, João Batista quando profetizou na terra. Que coisa linda, Elias quando profetizava o céu parava. Você via os textos lá de maravilhoso de primeiro livro dos Reis, 17, 18, 19, tu vê que o homem quando abria a boca, o céu atendia. Cai fogo do céu, Senhor. Agora, pá. Fecha céu, pá. Abre céu, pá. Meu amado, ele era a boca de Deus na terra. Agora imagine um preparando o caminho do mestre. Meu Deus. No poder, no ânimo de Elias. Meu Deus do céu, que mensagem profética foi essa?
Volto a afirmar, Jesus disse que nascido de mulher não houve como ele. Olha que coisa linda, 17 de novo, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar, de novo, hein? Habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse habilitar é o eco de Isaías 43 que nós lemos agora. Qual é essa habilitação? Ele tirar a altura dos montes, a profundidade dos vales, para habilitar um povo, para ter acesso ao Senhor. Meu Deus, que coisa linda, hein? E tudo isso com Zacarias, hein? Aí, né, o homem é fogo, né? O homem tem sempre aquela dúvida, não é isso? No 18, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho. Já começa, né? Eu sou velho. Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar e trazer a estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, os quais ao seu tempo se cumprirão. E é bacana que esse cumprirão é futuro do presente. Vai se cumprir um presente próximo na tua vida, né? Amém. E detalhe, no 21, e o povo estava esperando a Zacarias, admirados que tanto lhe demorasse do santuário. Mas saindo ele, não lhe podia falar, então entenderam que tiveram uma visão do santuário. E expressava por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Meu amado, imagine. Zaca agora volta para casa e não pode contar para, né, para Isabel o que aconteceu na sua experiência com o Senhor. E alguns historiadores falam que a questão de Zacarias ficar mudo neste momento. Neste momento, o Antigo Testamento se calma. Porque quem vai começar a falar agora é o Novo Testamento. Olha, agora o Testamento, porque apontava para o Novo é a confirmação do Antigo. Agora as boas novas do reino vão chegar. Amém. Perfeito? E quando chega nesse segundo ponto, agora vai entrar a nossa amada Isabel. Olha a mudança do quadro, 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Deus. Mas só que, olha o detalhe, e ocultou-se por 5 meses. Ué, ela recebeu uma bênção. Estava esperando não sei quanto tempo. Não é isso? Agora ela podia botar logo no Instagram, né? A foto da barriga. Não é aquela coisa? É manto de mistério. Ah, mas só que Isabel, que é da descendência de Arão, de uma linhagem sacerdotal, ela sabia o tempo e o modo de propagar aquilo que Deus tinha dado para a vida dela. Ela usou de sabedoria para ter uma gravidez tranquila na sua, entre aspas, penalidade, no tempo da maturidade. Eu me lembro que quando a Patrícia ficou grávida, né? Já estava mais cascudinho. Entendeu? Porque o mistério dos nossos filhos é Lucas tem 30, né? Bia 20 e Luísa 11. Então já viu que é de décadas em décadas, né? É de décadas em décadas. E é engraçado que a Patrícia não gostava quando falava isso, mas sempre via 3. Eu sempre via 3. Aí, Patrícia ficou grávida. O que aconteceu com a varoa? Começou a chorar. Eu não quero essa gravidez agora. Eu estou já mais velhinho. E meu problema de pressão. Olha só, e meu problema de pressão, e meu problema disso, e meu problema daquilo. Eu falei, querido, olha só, deixa eu falar uma coisa. Dando uma de Zacarias, né? Lucas, para a minha vida, porque nós recebemos uma palavra no nascimento da Bia, que vidas viriam através dos nossos filhos, quem é Deus para a nossa vida. Lucas é o amor. Porque aprendi através da vida do Lucas o amor de Deus para com a minha vida. Não é isso? Porque nós não temos, né? O único filho direto e legítimo de Deus é Jesus. Nós fomos adotados em amor. Amém. Por isso que ele é unigênito, a chamada monogênesis.
Só existe Jesus. A Bia ali, que está balançando a cabeça, né? A Bia para mim é um milagre. É a fé. Tanto é que quando eu botava a Bia para dormir, escutando ali David Killer, né? Quero te conhecer. Aí, isso ali. Aí algum perguntava, você já sentiu cheiro de fé? Cheiro da cabecinha da minha filha, porque ela tem cheiro de fé. Porque nasceu a partir de um milagre. Aí, quando se manifestou a oportunidade de Ana Luísa, aí eu entendi que a Ana Luísa é a graça. Porque eu falei, meu amado, se no tempo da maturidade Deus nos deu essa oportunidade, algum ministério tem com essa criança. O que aconteceu? De todas as gravidez, foi a melhor que ela teve. Não teve problema de pressão, não teve problema de açúcar no sangue, ela foi fazer aquele teste de glicose, tudo lindo e maravilhoso. Garotinha. A Isabel tinindo. Aí eu falei com ela, isso é mistério do pai. Foi ou não foi? Estou mentindo? Melhor gravidez que ela teve. Do Lucas, quase pipocou. Da Bia também, o meu amado, levou quase 24 horas para a Bia nascer. Tanto é que a Bia nasceu e não respirou. Meu irmão, outro milagre que o Senhor fez na vida dela. Entendeu? E agora, no tempo da graça, se manifestou. Por isso, os tempos oportunos. Por isso, os 5 meses em que ela esperou, que ela aguardou, ela confiou. E ali ela começou a sentir dentro dela o milagre sendo gerado. Por isso que Isabel, volto a lembrar, o nome dele é Deus é fiel. Amém. Agora imagina, Zacarias, Deus lembrou da minha promessa. Agora imagina uma varoa dentro de casa, sabendo que ela é uma Isabel na presença do Senhor, porque Deus é fiel. Meu amado, essa família vai ser um grande instrumento na presença do Senhor, porque você vai compreender em tempos oportunos aquilo que você está gerando dentro de você. Porque, meu amado, o ventre da graça é uma oração, sabia? Porque a oração é o ventre da graça, onde você vai trazer à existência aquilo que não existe, vai suplicar e Deus vai ouvir. E no tempo oportuno vai ser gerado, e vidas virão. Ele ouviu a tua oração. Meu Deus. Não é isso? Para você ver, para a gente tomar tempo, nesse momento, nesse interregno, nesse espaço, agora Maria é avisada que vai ter um filho. E agora também, quando ela é avisada que vai ter um filho, ela também gera uma dúvida diferente de Zacarias. Ela fica mais perplexa do que com dúvida. Mas como será isso? Eu nunca tive relações com homem nenhum. O anjo Gabriel fala, meu amado, não se preocupe, porque o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso que aquele que está dentro do seu ventre, que será gerado no teu ventre, será chamado de Filho do Altíssimo. Meu Deus. E detalhe, olha como Deus trabalha nas parentelas. Maria e Isabel eram primas. Por isso que naquilo que está acontecendo na tua casa, Deus vai alcançar a sua parentela. Meu Deus. Nesse salto para o futuro, depois que ela é avisada e tudo mais, olha aí, ó, versículo 33. Falando sobre Jesus, né? Só para a gente dar um beijinho aí na flor. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. No versículo 36, e Isabel, olha só, o anjo Gabriel informando para a sua parentela, e Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ela já o 6º mês para aquele que diziam ser estéril. No clássico versículo 37 que nos diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ah, papai. Agora está trabalhando em paralelo. Ele apresenta Zacarias e Isabel, não é isso? Com a promessa que se iniciou no Antigo Testamento. Agora, José e Maria agora colocam a promessa no Novo Testamento. Amém. Agora esse casal, José e Maria, ele aponta o futuro de uma promessa. E que coisa linda. Agora imagina esse encontro. No versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha que forte. E ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Meu amado, só porque Maria, que estava, né, já naquela concepção ali,
já começando a gerar aquilo que o mundo diz que não vale nada e pode ter até um aborto, não é isso? Essas questões que o pessoal fala, só de Maria chegar perto da sua prima Isabel, João Batista, que não teve outro, no sentido humano, profeta como esse, ele se estremeceu no ventre de Isabel, a ponto de a sua mãe ficar cheio da presença do Glória Senhor. a Deus. Meu Deus, tu vê o poder de um ventre. É agora, e esse encontro marcante. Agora chega a mãe do Senhor, com aquele que prepararia o caminho do Senhor. E tem esse encontro marcante. Meu Deus, que coisa linda. Olha, e olha no 42, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Meu Deus, meu amado, filhos foram feitos para estremecer de alegria. Não somente nas dificuldades do dia a dia, mas compreender que eles vão fazer um papel maravilhoso na continuidade desta obra. Porque todo mundo já conhece a palavra legado, não é isso? O que é legado? Legado é você deixar a terra melhor do que você a recebeu. Aquilo que passa pela minha vida, meu amado, quando eu deixar de entregar esse legado, tem que estar melhor do que eu recebi. Porque agora eu tenho que fazer no Senhor tudo de uma forma linda e maravilhosa, para que meus filhos venham me estremecer na presença do Pai, pela presença dele. Meu Deus! E olha no versículo 48, que eu achei forte, que eu estava meditando nele nesta manhã. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Perfeito? Bem-aventurada. Agora imagina, ele está falando de Maria. Agora, no sentido feminino, se eu botar aí, bem-aventurada a família que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas na parte do Senhor. Não encaixa aí certinho? Porque a família que creu, aquilo que o Senhor prometeu, vai acontecer. Minha amada, às vezes tem milagres na simplicidade, em que as pessoas só querem que aquele varão entre ali por aquelas portas, os filhos entrem por essa porta, a família entre pelas suas portas. É isso, Sandrix? Mas em nome do Senhor Jesus, amém, a sua adoração está sendo ouvida, amém? Para que o Senhor venha completar esta boa obra. Esses são os milagres ordinários, como a pastora está falando, né? Ontem na consagração, e os milagres extraordinários. Aquele que você vai ver, que surge a partir do eco de Lucas 1:37 que nós vimos agora. Porque para Deus não tem impossível. Amém, Deus não tem impossível. Nesse ponto 3, no salto para o futuro, versículo 57, o nascimento de João Batista. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isabel cumpriu o tempo de 57. Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz. E teve um filho. E ouviram seus vizinhos e os parentes que o Senhor usara de grande misericórdia. Por isso, o nome e o significado do nome de João. Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia e usou de grande misericórdia com a vida de Isabel, no tempo da sua velhice, trazendo para a vida dela, na conformidade da vontade de Deus, a presença do seu filho na terra. Porque se juntou no céu o ato que Deus tinha que fazer, e juntou na terra uma petição que necessitava que fosse feita, e juntou no céu, alinhou dois filhos que ligam o céu e a terra, oração e promessa. Oração sobe, a promessa desce. Ei, Labassura canta Labassá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu gosto dessas coisas. Olha que coisa linda. Coisa linda. 58 de novo. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usava de grande misericórdia para com eles, com ela, participar do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome do seu pai de Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Como Maria soube? Agora a pergunta que quer calar. Como Maria soube que o nome, o nome de João teria que ser João? Porque diz a tradição, algumas tradições dizem que Zacarias não ficou não só mudinho,
mas deixou também de surdo. Tanto é que fala com eles aqui por aceno. É isso? Né? Mas ele pediu uma taubinha. Olha. Escreveu, aí botou lá o nome, ó. João será o seu nome. Porque no coração de Maria não, de Isabel, ela sabia que Deus teve misericórdia. E aquele nome daquela criança não poderia ser outro, senão Yossanã. Não é isso? Que quer dizer João, que quer dizer Deus teve misericórdia. Porque agora Isabel compreendeu que Deus teve grande misericórdia. Meu Deus, que coisa linda, né? Ei, Deus de poder e glória. Tudo isso aconteceu no ventre, hein? No 61, disse-lhe: ninguém há na sua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por aceno. Aí, por aceno, por isso que diz a tradição que podia ser também. Não só ficado mudo, como surdo. Ao pai do menino que o nome queria que ele desse. Então, pedindo uma taubinha, escreveram João o seu nome. E todos se admiraram. E imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedidamente a língua falava louvando a Deus. Olha no 66. Todos que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá ser, pois, este menino? E as mãos do Senhor estavam com? Não é isso? No cântico de Zacarias, que é coisa linda, maravilhosa. Ou a partir do 76, que eu acho lindo. Olha que coisa linda. Imagine, a partir de agora, Zacarias é desprendido da língua. Agora ele tem a oportunidade de louvar o Senhor. Porque agora ele compreendeu o que o Senhor fez com ele. E aquelas orações do passado, agora chega no presente dessa oportunidade. Amém. Olha aqui no versículo 76. Imagine um pai, olha aí, um pai falando isso para o seu filho: tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar o que jaz nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Meu amado, agora aquele que seria o profeta do Altíssimo ia traçar o caminho da paz, o caminho da salvação, o caminho que era proposto que ele fizesse, como aquele que era a voz que clama do deserto. Olha o detalhe no 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, até o dia que havia se manifestar-se a Israel. Meu amado, aquilo que os seus filhos, a sua descendência vai manifestar, vai ter tempo oportuno. Mesmo que ele agora esteja no deserto, o Senhor está preparando. Amém. Porque no deserto com Deus tem maná. Eles vão entender que o melhor lugar que eles devem estar é na presença do Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Estamos caminhando para o fim, tá? Vocês são demais. E para finalizar, né? Nós temos que trazer nessa conclusão um testemunho que eu amo sobre João Batista. Está lá no livro do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 19. Agora a voz que clama dos exércitos estava clamando, batizando, preparando. Agora os vales foram aterrados, sabe? Que são aqui, os montes e os outeiros agora foram aplainados. Agora aquele que clamava no deserto, ele agora preparou o caminho para Jesus. E aquele que testemunhava de Jesus. Meu Deus, meu Deus. E um detalhe, hein? Lembra lá que quando Maria recebeu, veja se vocês estão bons de memória, hein? Olha o quiz. Vocês estão bons de memória. Quando Maria foi visitar Isabel, quanto tempo o anjo Gabriel disse que ela tinha de gravidez, que ela estava grávida? Quanto? 6. Isso, vocês são demais. Porque esses 6 meses, é bacana que esses 6 meses, o ministério de João é forte. Além de ser a diferença do nascimento, do tempo que ele teve entre seu primo, entre aspas, Jesus, foi o tempo que durou o ministério dele na terra.
O ministério de João Batista só durou 6 meses. Mas levou vidas à eternidade. Amém. Meu amado, o tempo com Deus é totalmente diferente. Né? A nossa pastora fala o quê? O de repente de Deus. Mas às vezes tu fala, de repente Deus está demorando na minha vida. Mas quando ele se manifestar, de repente de Deus, você vai ver que valeu o tempo da espera. Olha no versículo 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntar: quem és tu? Meu amado, vamos perguntar para os nossos filhos. Lembra você como Isabel, os varões como Zacarias, vidas vão perguntar a seu filho, que é aquele que Deus teve misericórdia. Vai perguntar qual é a fé. E ele fala assim: quem és tu? Olha no 20, ele confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Meu amado, nós não somos o Cristo, nós somos cristãos. Que quer dizer um pequeno Cristo. Nós testemunhamos toda a glória, todo o poder, mas Ele é Deus, nós não. Olha. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, é tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E é bacana que ele pergunta se era Elias que havia de vir, que havia uma promessa, que Elias que foi assunto aos céus, por aquele lindo e maravilhoso redemoinho, sendo escoltados pelos carros de fogo, voltaria no tempo de Messias, fosse manifestar. E Elias já esteve, eles não vão compreender. E és tu o profeta? Quem é esse profeta? Deuteronômio 18, Moisés profetizou, disse: vai vir um profeta. A ele ouvi. Meu Deus. E perguntou: és tu o profeta? Não sou. E disse ele: pois declararam: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quer dizer a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Eu sou a voz que clama do deserto. Imagine os nossos filhos falando: quem és tu? Você dando um testemunho, né? Nossos filhos, não, Simone? E eles falaram: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Meu Deus, meu Deus. Lucas, Glaucia, pode adentrar ao recinto? Meu Deus, a família, um instrumento nas mãos de Deus. Vê que nós falamos de Zacarias, apontando para o varão, falamos para Isabel, apontando para o varão, e seu filho amado, João, apontando para os nossos filhos. Não é isso? Deus tem um particular para mim e para a tua vida. E de tempos em tempos Ele nos lembra que Ele tem particular com famílias também. Quando eu estava gravitando nesse texto maravilhoso, eu soube de um testemunho de uma criança, de um filho. Houve uma missionária, e esse testemunho é bacana, e até estava conversando com as vidas na quarta-feira, a gente comentando aqui sobre a palavra, que Deus não deixa na nossa vida pontas soltas. Não é isso? Não deixa nas nossas vidas pontas soltas. Tem algum mistério? Ei, papai. Essa missionária, né? Ela ia fazer uma obra missionária lá no norte do país, e ela ia caminhar 6 meses adentro para evangelizar os ribeirinhos. Aí pediu ao pastor presidente ajuda. Ele falou: vai nas EBDs, e fala com as crianças. E as crianças sempre têm, né, aquele coraçãozinho para poder abençoar a obra. E disse que ela foi na quarta-feira, falou com as crianças e disse que no sábado voltaria. Então teve quarta, quinta, sexta. No sábado ela voltou. E disse a missionária que quando entrou ali na porta tinha uma criança. Ela disse que chamou a atenção a criança com aquela, né? Aqueles calções, né? Aqui, né? Toda sujinha. E chegou assim: missionária, vim trazer a minha oferta. Vim trazer a minha oferta. Mas aí ele com a mãozinha assim, né? Segurando. O relato é forte, é lindo e maravilhoso. E ele com a mãozinha assim: vim trazer minha oferta. Mas a senhora sabia que meu pai deixou a gente?
só vive minha mãe e meus 2 irmãos. A senhora sabia? Não, meu filho, não sabia. E que é isso aí, meu filho? A minha oferta. Aí diz que quando ele abriu a mão, caiu 3 moedas de 10 centavos. E ela no relato disse que foi a maior oferta que ela recebeu na sua vida de missionária. E ele perguntou: o que é esse dinheirinho, meu filho? Minha mãe, quando sai para trabalhar, ela deixa 10 centavos na minha rede, na rede do meu irmão e na rede da minha irmã. Para quando a gente estiver com fome, aí a gente compra um ovinho, cozinha e come com farinha. Porque a mãe não pode deixar o ovo como claro, senão meu irmão come o meu, eu como do meu irmão, minha irmã come. Então ela deixa na rede 10 centavos. Mas, e esse dinheirinho? Como tu tá com esse dinheirinho? É que 3 dias que eu não como meu ovo. 3 dias. Mas meu filho, você ficou sem comer? Não, só comia farinha. Os meus irmãos comeram o ovo e a farinha. Mas por que você fez isso? Porque eu já tenho Jesus. Eu já tenho Jesus. Então, é a forma que eu agi e compreendi de poder ajudar, que pessoas venham compreender aquilo que eu já sinto no meu coração. Diz que ela abraçou aquela criança, como se fosse aquele que traz a voz que canta no deserto. Diz que ela já estava saindo, o Senhor falou para ela: vai e fala com ele, eu quero falar com ele agora. E diz que ela nunca profetizou, mas Deus tomou ela ali no ministério profético e falou: menino, assim diz o teu Senhor, na tua mesa jamais faltará o pão. Amém. Eu abro hoje, olha o detalhe, eu abro hoje uma janela no céu. Você vai crescer de tal forma que prefeituras, empresas vão pedir o teu favor. E você vai decidir no teu coração se você vai ajudar ou não. E o pão não faltará mais na tua mesa. Porque você amou aquilo que minha alma ama. Amém. Eu não esquecerei de ti. Minha amada. Glória a Deus. Deus é aquele que não deixa pontas soltas. 20 anos depois, a missionária traz um outro relato. Sabe aquela criança do testemunho? Me encontrou no Instagram. É Instagram, né? Isso aí. Me encontrou. Ele viu o meu testemunho, mas não sabia o meu nome. Ele viu através do canal dela, pegou um endereço e falou: eu sou aquele menino que você profetizou naquele dia, por isso que Deus não deixa pontas soltas. Glória a Deus. Naquela semana, meu pai voltou para casa. Nós fomos orar com a minha avó. Nunca mais faltou comida para as nossas vidas. Hoje, eu sou formado, eu sou engenheiro e os meus filhos usufruem da bênção que você falou comigo naquele dia, que Deus me concedeu. Eu presto serviço para as prefeituras e para as empresas. Os meus 2 irmãos também são formados. Glória a Deus. Família, instrumento na mão de Deus. Amém.